Antes de a lepra tomar sua pele, tornando-a branca como a neve, e antes que seu nome fosse murmurado como um alerta ao longo das gerações, Geazi era um homem de grande privilégio, embora o mundo não o visse dessa forma. Ele viveu no epicentro das ações divinas na terra de Israel, uma terra que gemia sob o peso da idolatria e da intriga política. Seu mestre não era um nobre ou um general, mas Eliseu, o profeta que herdara o manto de Elias e com ele uma porção dobrada de seu espírito. Geazi era a mão e os pés de Eliseu, o guardião de sua porta, o responsável pela sua existência simples. Todas as manhãs era o rosto de Geazi que aqueles que buscavam o profeta viam primeiro. Viúvas desesperadas, oficiais com problemas sem solução, ou jovens profetas ansiosos por aprender com o mestre. Geazi havia se tornado mestre na arte de ser intermediário. Sua postura era firme, seu olhar penetrante e sua voz carregava a autoridade delegada por Eliseu. Ele sabia equilibrar a necessidade de preservar a solidão de seu mestre com a capacidade de discernir entre uma necessidade genuína e um pedido falso. Nos primeiros anos, ele possuía um fervor puro. Abandonou uma vida incerta para seguir Eliseu, encantado pelas histórias da carruagem de fogo e da divisão do Jordão. Servir a Eliseu era para ele servir a Deus, e ele se orgulhava de sua lealdade. Ele garantia que o cântaro de Eliseu estivesse sempre cheio, que sua túnica estivesse limpa e que houvesse pão e óleo para sustentá-los em suas longas jornadas pelas colinas de Samaria. Era um observador atento. Viu Eliseu purificar as águas amargas de Jericó com um punhado de sal, um gesto simples de fé que desafiava toda a lógica humana. Também presenciou o momento em que Eliseu amaldiçoou os jovens irreverentes de Betel e o terror que sentiu quando 2 ursos surgiram da floresta, um lembrete sombrio de que o poder que acompanhava seu mestre não era algo trivial. Ele aprendeu a ler o rosto de Eliseu, a perceber quando o profeta estava imerso em oração, quando seu espírito estava sobrecarregado pelos pecados da nação e quando uma centelha de revelação divina iluminava seus olhos. Geazi ansiava por esse poder. Nas noites silenciosas, enquanto Eliseu orava, ele ficava acordado, pensando e lembrando-se do pedido de Eliseu a Elias. Peço que me dê uma porção dobrada do teu espírito que esteja sobre mim. Ele seria Giezi, o sucessor de Eliseu? Conseguiria algum dia se livrar do manto que parecia cada vez mais pesado e do poder que o acompanhava? Esses pensamentos o consumiam. Ele se via realizando milagres, aconselhando reis, sendo reverenciado como o homem de Deus. No entanto, uma semente de insatisfação começou a germinar em seu coração. O serviço que realizava era honroso, mas também era um serviço de pobreza. Eles dependiam da hospitalidade de outros, de presentes ocasionais de grãos e óleo, enquanto os falsos profetas de Baal desfrutavam da opulência dos palácios e se vestiam com linho fino. Eles, os verdadeiros servos do Deus Altíssimo, muitas vezes passavam fome. Geazi observava os comerciantes nos mercados, contando suas moedas de prata, e sentia uma pontada de inveja. Via os oficiais do rei com suas vestes finas e armaduras polidas e se sentia pequeno em sua túnica de lã áspera. Ele começou a questionar por que servir ao Deus verdadeiro deveria envolver uma vida tão austera. Não seria Deus o dono de todo o ouro e prata? Por que seu profeta, o homem mais poderoso da terra, tinha que viver como um mendigo? Essas dúvidas começaram a assombrá-lo, mas ele as mantinha silenciosas, tanto para o mundo exterior quanto para Eliseu. Ele era Giezi, o servo fiel, mas no fundo do seu coração existia Geazi, o homem que sentia que merecia algo mais. Ele se convencia de que não era ganância, mas apenas um desejo de dignidade, um anseio para que a glória de Deus fosse refletida não apenas em milagres inexplicáveis, mas também em bênçãos tangíveis, no tipo de respeito que o mundo entendia.
aquele respeito que vem com riqueza e influência. Não sabia que essa linha tênue entre servir a Deus e desejar as recompensas do serviço seria uma fissura na fundação de sua alma, uma rachadura que um dia se alargaria até se transformar em um abismo, engolindo-o por completo. A lição no quarto vazio. A história da mulher do Tsunã foi uma das primeiras e mais profundas lições de Gehazi sobre o ministério de Eliseu. Uma lição cujas implicações ele só entenderia quando fosse tarde demais. Sunem era uma cidade próspera, e essa mulher, em particular, era notável não apenas por sua riqueza, mas por sua piedade e discernimento espiritual. Sempre que Eliseu e Gehazi passavam pela região, ela os convidava para uma refeição. Não era uma hospitalidade comum, mas uma demonstração de profundo respeito, reconhecendo que o homem sentado à sua mesa era um canal do divino. Gehazi valorizava essas visitas. A casa era espaçosa, a comida farta e o tratamento sempre respeitoso. Para ele, aquilo era um refúgio bem-vindo das estradas empoeiradas e das noites frias. Foi essa mulher quem, com sabedoria prática, disse ao marido: "Agora entendo que este homem que sempre passa por aqui é um homem santo de Deus. Peço-lhe que faça uma pequena câmara no telhado, com cama, mesa, cadeira e castiçal, para que quando ele passar, tenha um lugar para se hospedar." Gehazi supervisionou a construção com orgulho. Era um quarto simples, mas se tornou um santuário, um local de descanso permanente para seu mestre. Ele sentiu que essa mulher, ao contrário de tantas outras em Israel, realmente compreendia o valor de um profeta. Um dia, enquanto descansavam na nova câmara, Eliseu, tocado por um sentimento profundo de gratidão, chamou Gehazi e disse: "Chame a tsunamita." Gehazi, sempre eficiente, foi procurá-la. Ela apareceu diante deles, uma figura de dignidade e humildade. Eliseu, por meio de Gehazi, perguntou: "Você tem se preocupado tanto conosco com todo esse cuidado? O que posso fazer por você? Precisa que eu fale com o rei ou com o comandante do exército?" Gehazi ouviu a oferta de seu mestre com grande interesse. Esse tipo de poder era o que ele entendia, a capacidade de influenciar os mais poderosos, de abrir portas e resolver problemas com uma simples palavra. Ele observava o rosto da mulher, esperando ver um sinal de ambição, uma lista de favores a pedir. Mas a resposta dela o deixou perplexo. "Eu moro entre o meu povo", disse ela, com uma expressão de profunda satisfação. Não precisava de favores reais. Sua segurança não dependia de títulos ou de poder mundano, mas de seu lugar na comunidade e de sua fé em Deus. Após ela se retirar, Eliseu se virou para Gehazi, perplexo, e perguntou: "O que faremos então por ela?" Foi então que Gehazi teve a oportunidade de mostrar seu valor. Ao contrário de Eliseu, que muitas vezes parecia alheio às preocupações do mundo, Gehazi percebeu um desejo silencioso na casa. "Ela não tem filhos e o marido é velho", disse Gehazi em tom confidencial. A revelação não veio de Deus para Eliseu, mas de uma observação atenta de Gehazi. Uma onda de orgulho percorreu o coração dele. Ele tinha percebido a necessidade pela qual o grande profeta passava. "Pare!" Eliseu aceitou a sugestão imediatamente. "Chame-a", ordenou. E quando a mulher voltou à porta, Eliseu fez uma promessa que parecia impossível. "No próximo ano, por esta época, você abraçará um filho." A mulher reagiu com incredulidade, quase com medo de que aquilo fosse uma falsa esperança. Mas, como o profeta disse, a palavra se cumpriu. Um ano depois, a casa que antes estava cheia de riqueza silenciosa, agora se enchia com o som do choro de um bebê. Gehazi estava lá para testemunhar tudo. Ele viu a alegria que tomou conta da mulher do tsunami. Viu o milagre da vida surgindo em um ventre estéril. Deveria ter sido uma lição sobre o poder de Deus de dar vida e alegria sem pedir nada em troca. Porém, na mente de Gehazi, o milagre estava ligado ao seu próprio papel.
Ele acreditava que fora o catalisador. Foi a sua observação, a sua sabedoria, que tinha dado início à bênção. Ele começou a não se ver apenas como um servo, mas como um parceiro indispensável no ministério. Essa percepção distorcida era perigosa. Ele passou a acreditar que Eliseu precisava de seu pragmatismo. Embora Eliseu tivesse uma conexão com o céu, Geazi, com os pés no chão, entendia as necessidades das pessoas, os desejos ocultos, aquelas coisas que o dinheiro não podia comprar, mas um milagre sim. E se ele foi crucial para a realização de tais milagres, não seria justo que recebesse alguma forma de reconhecimento? Alguma parte da gratidão? Talvez das ofertas destinadas ao seu mestre. O milagre que aconteceu no quarto vazio trouxe alegria à casa da tsunamita, mas em Geazi ele plantou uma semente de alta importância que, com o passar do tempo, se transformaria em presunção e ganância. A desconexão entre o vazio inerte e a fé viva. Os anos se passaram e a criança nascida do milagre cresceu, tornando-se a luz da vida de sua mãe. Geazi havia todos os dias uma constante lembrança do poder da palavra de seu mestre e em sua mente de sua própria intervenção astuta. Mas a tragédia aconteceu de forma repentina e brutal. Um dia, enquanto estava no campo com seu pai, o menino se queixou de uma forte dor de cabeça. Em poucas horas, morreu nos braços de sua mãe. A reação da tsunamita foi extraordinária. Em vez de se entregar ao desespero, ela agiu com fé e determinação, colocando o corpo da criança na cama do profeta, no mesmo quarto onde a bênção original tinha sido concedida. Era um gesto simbólico, entregando sua dor de volta ao canal da bênção inicial. Sem contar ao marido a gravidade da situação, ela selou um jumento e partiu em direção ao Monte Carmelo, onde sabia que encontraria Eliseu. Geazi foi o primeiro a vê-la à distância. Quando a tsunamita se aproximou, disse a Eliseu: "Ela está bem?" Eliseu sentiu que algo estava errado e imediatamente ordenou a Geazi: "Corra até ela e pergunte se ela está bem, se seu marido e seu filho estão bem." Geazi correu, sentindo a urgência da situação. Ele gostava de estar nessa posição, como o primeiro a tomar conhecimento da situação, o responsável por avaliar o cenário antes que Eliseu chegasse. Ele perguntou à mulher, mas ela, em sua angústia, ignorou-o. "Está tudo bem", ela disse, de forma superficial, tentando despachá-lo, pois seu negócio não era com o servo, mas com o mestre. Ela passou e se jogou aos pés de Eliseu, em um ato de súplica desesperada. Geazi, sentindo-se desprezado e desconfortável com a emoção desenfreada da mulher, tentou afastá-la. Achava que seu dever era manter o decoro em torno do homem de Deus, mas Eliseu o impediu. "Deixe-a em paz. Sua alma está em amargura e Deus me escondeu a razão, não me revelou." Nesse momento, Geazi sentiu uma pontada de ressentimento. Ele havia sido desprezado pela mulher e agora repreendido por seu mestre. E o mais interessante, Deus não havia revelado o que estava acontecendo para Eliseu. Mais uma vez, o grande profeta parecia impotente, sem informações do mundo exterior. Foi a mulher que finalmente gritou a verdade: "Meu filho está morto." A resposta de Eliseu foi imediata e, para Geazi, eletrizante. Ele se virou para ele e disse: "Cinga os seus lombos, pegue meu cajado em sua mão e vá. Se alguém o encontrar, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. E eu colocarei o meu cajado sobre a criança." Essa era a oportunidade que Geazi esperava. Ele não seria apenas um mensageiro, mas um emissário. Ele carregava o cajado de Eliseu, o mesmo cajado que fora testemunha de tantos milagres. O poder sentiu-se agora em suas mãos. Ele correu para Shunem, com o coração batendo forte não apenas pelo esforço, mas pela excitação. Sentia-se como o próprio profeta. Ele imaginava a cena. Ele chegaria, colocaria o cajado sobre a criança e a vida retornaria a ela. O povo o aclama como o fazedor de milagres. Ele não cumprimentou ninguém ao longo do caminho, obedecendo à ordem de Eliseu, mas no fundo sentia-se importante.
Chegou em casa, entrou no quarto e viu a criança pálida e sem vida na cama. Com um gesto que havia ensaiado em sua mente, colocou o cajado sobre o rosto da criança. Esperou 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, mas nada aconteceu. Não houve respiração, nenhum sinal de vida. O cajado era apenas um pedaço de madeira. A fé e o poder não eram transferíveis como uma ferramenta. A decepção foi amarga. Ele voltou para Eliseu e para a mulher, ambos seguindo mais lentamente. Seu relato foi lacônico e humilhante. A criança não acordou. A expressão no rosto de Eliseu não era surpresa. Geazi percebeu que seu mestre sabia que isso aconteceria. A missão não era ressuscitar a criança, mas talvez ensinar uma lição a Geazi. Eliseu entrou no quarto, fechou a porta atrás de si, deixando a mãe e o servo do lado de fora. E ali ele orou. Então, em um ato de profunda identificação com a morte, ele se deitou sobre a criança, boca com boca, olhos com olhos, mãos dadas. O corpo da criança começou a aquecer e Eliseu se levantou. Ele caminhou pela casa, depois deitou-se novamente. O menino espirrou 7 vezes e aos poucos abriu os olhos. Eliseu então chamou Geazi. "Chame a tsunamita", disse ele com a mesma calma com que havia iniciado tudo. Geazi obedeceu, o coração pesado, vendo a mulher entrar e receber seu filho vivo. Ele viu a gratidão e a adoração em seu rosto, mas ele foi excluído do milagre. O cajado que estava em suas mãos estava inerte, enquanto a fé de seu mestre, em contato direto com Deus, havia sido vivificante. A lição deveria ter sido sobre humildade. Deveria ter ensinado a Geazi que o poder não reside em objetos, nem em títulos, nem na proximidade com o homem de Deus, mas em uma relação pessoal e submissa com Deus. Porém, em vez de humildade, Geazi sentiu humilhação. Seu orgulho havia sido ferido, e em vez de admirar a fé de seu mestre, ele começou a ressentir o poder que não podia possuir nem controlar. A lacuna em sua alma aumentou um pouco mais. A sombra do poder sírio, o nome de Naamã, general do exército do rei da Síria, era conhecido e temido por todo Israel. Ele era um guerreiro formidável, um estrategista brilhante, um homem que havia liderado sua nação à vitória várias vezes. Seu nome era pronunciado com uma mistura de respeito relutante e medo profundo. A Síria era a superpotência dominante, e Israel muitas vezes sofreu sob seu jugo militar. Geazi, como servo de Eliseu, estava ciente da tensa situação política. Ele ouviu rumores nos mercados, conversas ansiosas de viajantes que falavam sobre ataques sírios que saqueavam aldeias fronteiriças, levando riquezas e até prisioneiros. No entanto, este grande homem, este pilar do poder sírio, tinha uma fraqueza secreta e terrível. Ele era leproso. A lepra, naqueles dias, era mais do que uma doença. Era uma sentença de morte lenta e um ostracismo social completo. Embora sua alta patente lhe permitisse um grau de liberdade que um homem comum não teria, a doença era uma nuvem negra e constante em sua vida. Um lembrete de sua mortalidade e fragilidade por trás de toda a sua armadura brilhante. A maneira como Naamã soube de Eliseu foi por si só uma maravilha da providência divina, embora tenha começado com um ato de violência. Em um de seus ataques, os sírios capturaram uma jovem israelita que se tornou serva da esposa de Naamã. Essa jovem, arrancada de seu lar e de sua família, não deixou que sua amargura apagasse sua fé. Ao ver o sofrimento de seu mestre, ela disse à sua senhora: "Se meu senhor orasse ao profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra." Essa simples declaração de fé de uma escrava anônima desencadeou uma série de eventos que abalariam 2 nações. A notícia chegou ao rei da Síria, que apreciava muito seu general, e agiu imediatamente, escrevendo uma carta ao rei de Israel, Jorão.
Naamã foi enviado em uma missão diplomática de grande importância. Quando a caravana de Naamã chegou a Samaria, foi um espetáculo de poder e riqueza sem precedentes. Geazi, que estava na cidade a serviço de Eliseu, foi um dos muitos que pararam para olhar, boquiabertos. Naamã não era apenas um general, ele era um potentado. Ele chegou com seus cavalos e sua carruagem de guerra pessoal, um veículo de madeira e ferro polido, que por si só era um símbolo de status. Mas foi a comitiva que deixou Geazi sem fôlego. 10 talentos de prata, uma fortuna quase inimaginável, suficiente para comprar uma vasta propriedade de 6.000 peças de ouro, uma quantia que excedia os tesouros de muitos governantes, e 10 mudas de roupas. Não túnicas comuns, mas roupas completas, tecidas com os melhores fios e tingidas com as cores mais caras, dignas da realeza. Geazi observou, e em sua mente a semente do descontentamento, que já havia sido plantada há muito tempo, começou a ser regada. Ele viu a prata e o ouro, e não pôde deixar de compará-los à bolsa de couro quase vazia que carregava. Viu as roupas suntuosas e pensou na capa remendada de seu mestre. A injustiça disso tudo o atingiu com força renovada. Como poderia ser que esse pagão, esse inimigo de Israel, possuísse tanta riqueza, enquanto o servo do verdadeiro Deus vivia na pobreza? A ironia era avassaladora. A carta do rei da Síria causou pânico no palácio israelita. Jorão, um rei de fé fraca, leu o pedido para curar Naamã como uma provocação, um pretexto para começar outra guerra. Sou eu, Deus, quem mata e dá vida, para que este homem me envie para curar um homem da sua lepra? Ele chorou, rasgando suas vestes em um gesto de desespero teatral. A notícia do pânico do rei chegou aos ouvidos de Eliseu, e sua reação foi calma e cheia de autoridade divina. Ele enviou uma mensagem ao rei, que era ao mesmo tempo uma repreensão e uma solução. Porque rasgaste as tuas vestes? Vinde a mim agora, e sabereis que há um profeta em Israel. Geazi foi o portador dessa mensagem. Ele caminhou em direção ao palácio, sentindo uma onda de poder vicário. Enquanto os ministros do rei corriam em pânico, seu mestre tinha a resposta. Ele aproveitou o momento para entregar as palavras de Eliseu, vendo o alívio e o espanto se espalharem pelos rostos dos cortesãos. O cenário estava pronto. O general mais poderoso da Síria, com toda a sua riqueza e poder militar, seria direcionado não para o palácio do rei, mas para a humilde casa de um profeta. E Geazi estaria lá na porta para testemunhar a colisão de 2 mundos. Seu coração batia forte de expectativa. Ele estava prestes a testemunhar um milagre de proporções épicas, mas enquanto antecipava a demonstração do poder de Deus, outra parte de sua mente foi cativada pelo brilho do poder terrestre, pelo tilintar da prata e pelo brilho do ouro que representavam a caravana síria. O rugido dos carros e o relinchar dos cavalos anunciaram a chegada de Naamã muito antes de a imponente procissão parar diante da modesta casa de Eliseu. O contraste era quase cômico. A carruagem de guerra de Naamã, adornada com bronze e couro, parecia absurdamente grande na estreita rua de terra. Os soldados sírios, com seus capacetes de metal e lanças, formaram um perímetro, seus rostos severos e alheios ao que os rodeava. Geazi observava da entrada com o coração acelerado. Foi um momento de tensão incrível. O representante do poder terreno havia alcançado o limiar do poder celestial. Naamã, acostumado a ser recebido por reis e príncipes, esperava que o famoso profeta saísse para cumprimentá-lo com a devida deferência. Ele imaginava uma cerimônia, talvez um ritual impressionante, invocações dramáticas ao Deus de Israel. Uma figura de autoridade permaneceria em sua carruagem esperando ser reconhecida, mas Eliseu não saiu. Em vez disso, ele enviou Geazi com uma mensagem: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada. Você estará limpo.
Geazi caminhou em direção ao imponente general, sentindo o peso de todos os olhos voltados para ele. Ele pigarreou e entregou a mensagem de seu mestre, palavra por palavra. Por um momento, houve um silêncio atordoante. Então, o rosto de Naamã escureceu e seu espanto se transformou em fúria. Isso foi tudo? Sem cerimônia, sem respeito, o profeta nem sequer se dignou a sair e falar com ele pessoalmente. E a cura proposta parecia um insulto. O Jordão, aquele rio lamacento e turvo, Havana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Rugiu ele, sua voz ecoando na rua. Se eu me lavar neles, também não ficarei limpo. Geazi deu um passo para trás, intimidado pela ira do general. Naamã sentiu-se humilhado. Seu orgulho, tanto pessoal quanto nacional, ficou profundamente ferido. Ele esperava que o profeta saísse, colocasse a mão sobre a parte afetada e invocasse o nome de seu Deus em um grande espetáculo. Em vez disso, recebeu uma ordem simples, quase infantil, através de um simples servo. Ele sentiu-se indigno e ficou furioso, como as escrituras registram. Geazi observou enquanto o grande general dava a ordem para virar as carruagens, e toda a magnífica procissão se preparava para partir em um turbilhão de poeira e indignação. Por um momento, Geazi entrou em pânico. A oportunidade estava escapando. Todo aquele ouro, toda aquela prata, toda aquela influência potencial prestes a retornar a Damasco. Ele ficou frustrado com seu mestre. Por que Eliseu tinha que ser tão difícil? Por que essa prova de humildade não poderia ter mostrado a Naamã um pouco mais de respeito, tornando o milagre um pouco mais impressionante? Da perspectiva pragmática de Geazi, a estratégia de Eliseu foi um desastre de relações públicas. No entanto, foram os próprios servos de Naamã que salvaram a situação. Com notável sabedoria e coragem, eles se aproximaram de seu mestre enfurecido. "Meu pai", disseram eles, demonstrando respeito e afeição. "Se o profeta lhe ordenasse fazer algo grandioso, você não o faria? Quanto mais ele lhe diz, lave-se e fique limpo." Suas palavras calmas e lógicas penetraram na ira de Naamã. Eles estavam certos. Seu orgulho havia obscurecido seu julgamento. Ele havia vindo procurar uma cura, não uma massagem no ego. O tamanho do pedido não importava. O que importava era o resultado. Com uma resignação relutante, Naamã revogou sua ordem. A caravana não retornaria a Damasco. Eles seguiriam para o sul, em direção ao Vale do Jordão. Geazi deu um suspiro de alívio, embora não entendesse completamente as correntes ocultas do que acabara de testemunhar. Ele não percebeu que a cura de Naamã não havia começado com a água, mas naquele exato momento de humilhação no limiar. Para ser curado da doença que o consumia de fora, Naamã primeiro teve que ser confrontado com a doença do orgulho que o consumia por dentro. Eliseu não ignorou Naamã. Ele lhe deu precisamente a primeira dose do remédio que ele precisava. Mas Geazi não viu uma lição espiritual. Ele viu um risco desnecessário. Quase perdeu uma grande oportunidade. Enquanto observava a caravana partir em direção ao Jordão, sua mente não estava na humildade e obediência, mas nos 10 talentos de prata e nas 6.000 moedas de ouro que escaparam por pouco. Os despojos da oferta rejeitada. A notícia do milagre logo se espalhou. Os viajantes e pastores que estavam perto do Jordão testemunharam uma cena incrível. Eles viram o grande general sírio com sua comitiva descer até as margens do rio. Viram-no hesitar, despir suas belas roupas e armaduras, revelando a pele devastada pela lepra. Viram-no mergulhar nas águas lamacentas, não uma, mas 7 vezes, um número de perfeição e realização divina. E viram o espanto coletivo quando ele emergiu pela 7ª vez. Sua pele não estava apenas curada, mas restaurada como a carne de uma criança pequena. A transformação foi total e inegável. Quando a caravana de Naamã retornou e parou novamente em frente à casa de Eliseu, a atmosfera era completamente diferente.
Não havia arrogância nem raiva. Em vez disso, havia admiração. Desta vez, Naamã não ficou em sua carruagem. Ele desceu e, junto com toda a sua companhia, se apresentou diante do profeta Eliseu. Percebendo a mudança no coração do homem, Eliseu o acolheu. Gezi ficou ao lado do mestre, com os olhos fixos no rosto transformado de Naamã. A pele do general estava perfeita, mas a transformação interna era ainda mais surpreendente. Naamã fez uma declaração que deve ter feito seus soldados sírios tremerem. Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, exceto em Israel. Não foi apenas um reconhecimento de poder, mas uma confissão de fé, uma declaração de lealdade ao Deus que o havia curado. Este foi o verdadeiro milagre. A cura física era apenas um meio para um fim, a salvação da alma de um homem. Então, movido por uma gratidão avassaladora, Naamã fez o que considerou o único próximo passo honroso. Ele gesticulou para seus servos, que se apresentaram com os baús e os fardos de pano. A riqueza que havia deslumbrado Geazi estava sendo agora depositada aos pés de Eliseu. Os talentos de prata pesados e sólidos, as peças de ouro brilhando sob o sol de Samaria, as mudas de roupas exibidas para mostrar suas cores e texturas preciosas. Por favor, aceite um presente do seu servo, disse Naamã com a voz cheia de sinceridade humilde. Para Naamã, isso parecia ser o certo a fazer. Um milagre dessa magnitude exigia uma recompensa proporcional. Era assim que o mundo funcionava. Os reis pagavam aos seus magos, os nobres pagavam aos seus curandeiros. Era uma transação de honra, e Naamã prendeu a respiração. Este era o momento, o clímax de tudo, a vindicação. Deus havia demonstrado seu poder, e agora o mundo, na pessoa deste general, demonstrava sua gratidão da única forma que ele sabia. Aceitar esses presentes não diminuiria o milagre, ao contrário, validaria-o aos olhos do mundo. Seria a prova de que servir a Deus não só trazia poder espiritual, mas também prosperidade terrena. Eles poderiam usar essa riqueza para o ministério, para ajudar os pobres, para construir uma escola para os filhos dos profetas. As justificativas floresceram rapidamente na mente de Geazi, mas a resposta de Eliseu destruiu todas as suas expectativas. Com calma e firmeza, o profeta levantou a mão. Como Deus vive, em cuja presença estou, não aceitarei. A recusa foi absoluta. Naamã insistiu, tentando convencê-lo, mas Eliseu permaneceu firme. Ele recusou. Para Geazi, isso era incompreensível, quase um insulto, não só a Naamã, mas também a providência de Deus. Deus não havia colocado essa riqueza em suas mãos? Rejeitá-la era como dizer a Deus que sua provisão não era bem-vinda. O coração de Geazi afundou e uma raiva fria e dura começou a se formar dentro dele. Ele não entendia a teologia mais profunda por trás do ato de Eliseu. Eliseu sabia que a salvação é um presente gratuito, não pode ser comprada nem conquistada. Se o pagamento fosse aceito, o milagre seria reduzido a uma transação e o Deus de Israel pareceria um mercenário, não diferente dos deuses pagãos cujos favores podiam ser comprados. Era crucial, especialmente para este novo convertido, que Naamã entendesse que a graça de Deus não tem preço. Além disso, como profeta de Israel, aceitar um pagamento do inimigo jurado de seu povo, não importava o quão grato ele fosse, teria enviado a mensagem errada. O poder de Deus não estava à venda, e certamente não para o benefício dos adversários de Israel. Naamã, embora inicialmente perplexo, pareceu compreender e aceitar a decisão de Eliseu em um nível mais profundo. Ele pediu para ser levado de volta com 2 mulas carregadas de terra de Israel, para poder construir um altar e adorar a Deus em Damasco. Sua conversão foi genuína. Ele partiu em paz, um homem transformado por dentro e por fora. Mas à medida que a caravana de Naamã se afastava, deixando para trás a humilde casa e rejeitando a riqueza, Geazi não sentia paz. Ele sentia uma raiva ardente.
a loucura de seu mestre, a oportunidade perdida. E nessa raiva, uma ideia terrível e ousada começou a tomar forma em sua mente. Se Eliseu não pegasse o que Deus, em sua opinião, havia dado a eles, ele o faria. Não era roubo, disse a si mesmo, era simplesmente recuperar uma bênção que havia sido tola e injustamente retirada. A semente da ganância já estava plantada. A decisão se solidificou na mente de Geazi no momento em que a última nuvem de poeira levantada pela caravana de Naamã começou a se estabelecer. Não foi uma longa e torturante deliberação, mas uma rendição ao desejo que ele vinha cultivando há anos. A justificativa surgiu completamente formada em sua mente. Eliseu era muito santo, muito desconectado das realidades da vida. Alguém tinha que ser prático, alguém tinha que cuidar dos seus próprios interesses. E esse alguém decidiu que seria ele. Por Deus, disse a si mesmo, fazendo um juramento perverso ao usar o nome sagrado para selar uma intenção profana. Ele correria atrás de Naamã e tiraria algo dele. A frase, "o que posso dizer dele", foi um eufemismo deliberado. Ele não se via como ladrão ou extorsor. Via-se como um corretor de erros, um agente de equilíbrio. Esperou que Eliseu se retirasse para casa, provavelmente para rezar. E então, com o coração martelando no peito, partiu. Ele correu. O texto bíblico usa essa palavra específica. Geazi correu, com a energia desesperada de um homem que teme que sua chance possa desaparecer para sempre. Ele correu pelo beco, então ao longo da estrada para fora da cidade, suas sandálias batendo no chão duro e empoeirado. O sol batia nele, mas logo o suor começou a brotar em sua testa sem diminuir o passo. Conseguia ver a caravana à frente, bem longe, movendo-se em um ritmo constante. Ele precisava alcançá-los antes que se afastassem demais. Enquanto corria, sua mente trabalhava febrilmente, construindo a mentira. Tinha que ser plausível, tinha que honrar, ao menos superficialmente, a decisão de Eliseu e ao mesmo tempo revertê-la para seu próprio benefício. A história levou forma. Um par de visitantes inesperados, jovens profetas necessitados que haviam chegado logo após a partida de Naamã. Era uma boa história. Apelava à generosidade, explicava a mudança de opinião e colocava Eliseu em uma posição de caridade, não de ganância. Geazi se orgulhava de sua astúcia. Naamã, vendo um homem correndo atrás dele, ordenou que sua caravana parasse, demonstrando um respeito que contrastava fortemente com sua arrogância inicial. Ele saiu do carro para encontrar Geazi. "Está tudo bem?" Perguntou provavelmente com uma pontada de preocupação, temendo que algo ruim tivesse acontecido com o profeta. E sem fôlego pela corrida, Geazi fez uma reverência. "Tudo vai bem", disse ele, recuperando o fôlego. E então, com um sorriso cuidadoso, começou a desenrolar a mentira que havia elaborado. "Meu senhor me envia dizendo: aqui vieram até mim neste momento do monte de Efraim 2 jovens dos filhos dos profetas. Peço que lhes dê um talento de prata e 2 vestidos novos." A petição era astuta em sua aparente modéstia. Não pediu os 10 talentos nem as 6.000 peças de ouro, apenas 1 talento, uma fração da oferta original e 2 vestidos. Parecia razoável, uma necessidade genuína, não uma extravagância. Naamã, em seu estado de gratidão e fé recém-descoberta, estava mais do que feliz em agradar. Na verdade, sua generosidade excedeu a petição. "Te peço que tome 2 talentos", insistiu. Então ele entregou 2 talentos de prata, uma quantia considerável, em 2 sacos, junto com os 2 vestidos finos, e pediu que seus próprios servos os levassem até Geazi. Geazi teve sucesso além de suas expectativas. Não apenas conseguiu o que queria, mas o dobro. Caminhou de volta à cidade, não correndo desta vez, mas com uma nova arrogância. À sua frente, 2 servos sírios carregavam o seu botim. Sentia-se poderoso, inteligente, no controle.
Superara a piedade pouco prática de seu mestre e agora havia garantido seu futuro. Quando se aproximaram da colina onde ficava a casa, despediu-se dos servos sírios. Não podia arriscar-se a ser visto por eles. Pegou os pesados sacos e os fardos de tecido ele mesmo. O peso da prata era uma sensação satisfatória em suas mãos. O toque da fina tecido era um luxo que ele tanto desejava. O próximo passo era o ocultamento. Precisava de um lugar seguro, um local secreto onde pudesse esconder seu tesouro. A palavra hebraica usada é Ofel, que pode significar uma colina fortificada ou simplesmente um local secreto e sombrio. Geazi encontrou esse lugar. Talvez uma caverna na encosta da colina ou uma adega oculta na casa, e ali depositou sua riqueza mal adquirida. Enquanto empilhava a prata e dobrava cuidadosamente as roupas, sentiu uma onda de triunfo. Conseguiu. Ninguém saberia. Nunca poderia usar a riqueza aos poucos, melhorar sua vida, a de sua família. Ele se saíra bem, limpando o pó de suas mãos e compondo seu rosto em uma máscara de inocência servil, se dirigiu a se apresentar diante de seu mestre, sem saber que estava prestes a entrar na presença não só de um profeta, mas de um homem a quem Deus concedera o aterrador dom de ver nas trevas dos corações dos homens, o olho que vê no segredo. Geazi entrou na presença de Eliseu com o cuidado de um ator subindo ao palco para sua cena final. Se certificou de que sua respiração estava normal, que não havia vestígios de poeira da corrida em sua túnica, que sua expressão era de serena e obediente normalidade. Ele se posicionou onde sempre ficava, esperando uma instrução, pronto para desempenhar seu papel de servo fiel. O ar na pequena sala estava calmo, mas carregado de uma tensão palpável. Eliseu estava sentado, não olhando diretamente para ele, mas com o olhar perdido, como se estivesse ouvindo um eco distante. Geazi esperou. O silêncio se alongou. Cada segundo parecia se esticar até o ponto de ruptura. Geazi sentiu uma gota de suor frio percorrer suas costas. Era possível que soubesse algo? Impossível. Não havia testemunhas. Ele cuidara disso. Eliseu finalmente levantou os olhos e seus olhares se encontraram. Não havia raiva neles, pelo menos não a princípio. Havia uma profunda, insondável tristeza. Era o olhar de um pai, cujo filho traiu tudo o que ele lhe ensinou. "De onde você vem, Geazi?" perguntou Eliseu. A pergunta era simples, quase casual, mas Geazi sentiu o peso do teste nela. A mentira que havia preparado escorregou de seus lábios com uma facilidade treinada. "Teu servo não foi a lugar nenhum", respondeu. Era uma negação total, uma parede de falsidade construída para proteger seu crime. Esperava que a resposta encerrasse o assunto, que Eliseu apenas assentisse e seguisse em frente. Mas o olhar de Eliseu se intensificou, tornando-se um instrumento de penetração que parecia despojar Geazi de todas as suas defesas, atravessar suas mentiras e contemplar o tesouro escondido e o coração ganancioso que o adquirira. Então, as palavras de Eliseu caíram, não em voz alta, mas com uma clareza devastadora que preencheu cada canto da sala e da alma de Geazi. "Não estava também ali o meu coração?", disse o profeta. "Quando o homem voltou de seu carro para te encontrar, o mundo de Geazi parou. Meu coração estava ali." Não era uma acusação baseada em suspeitas ou em um relatório de segunda mão. Era uma declaração de presença espiritual. Eliseu havia visto tudo, vira a corrida pelo caminho poeirento, ouvira a mentira cuidadosamente elaborada sobre os dois jovens profetas, vira a insistência de Naamã, a entrega dos 2 talentos no lugar de 1. Vira Geazi caminhando de volta, precedido pelos servos, cheio de um orgulho secreto. Vira-o esconder o botim na escuridão. Geazi ficou paralisado. O sangue gelou em suas veias. Não havia defesa possível.
Como argumentar contra uma testemunha que viu tudo com os olhos do espírito? Cada detalhe de seu plano, cada astuta racionalização agora parecia infantil e transparente sob a luz daquela visão terrível. A pergunta de Eliseu continuou. Cada palavra era como o golpe de um martelo sobre o biguá da consciência culpada de Geazi. É tempo de tomar prata, vestidos, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. A pergunta era retórica, mas expansiva. Eliseu não apenas viu a prata e os vestidos, mas viu o desejo que os impulsionava. Viu o estilo de vida que Geazi almejava. A vida de um terratenente rico, com campos e rebanhos e servos próprios. Viu a ambição escondida por trás do ato de ganância. E a questão do tempo era a mais condenatória de todas. Em um momento em que Israel estava imerso na idolatria, em um momento em que Deus estava tentando mostrar seu poder e graça a uma nação pagã por meio de um milagre gratuito, era esse o momento para que o servo do profeta se preocupasse com seu próprio enriquecimento. Era esse o momento de minar o testemunho, de mercantilizar o poder de Deus, de agir como se as bênçãos do céu pudessem ser convertidas em moeda terrena. O silêncio de Geazi era sua confissão. Não havia mais o que dizer. A verdade de seu coração havia sido exposta. Não apenas a ação, mas a motivação, o desejo secreto, o segredo oculto de sua alma. Geazi se deu conta de que nunca havia estado sozinho em seu pecado. Sempre esteve sob o olhar de um Deus que vê no segredo e cujo servo Eliseu compartilhava uma parte dessa visão divina. O terror começou a tomar conta dele, um terror que eclipsava qualquer alegria que o tesouro escondido poderia ter lhe dado. Ele percebeu que havia traído não só seu mestre terrenal, mas o mestre celestial, cujo poder ele tentou explorar para seu próprio e sórdido benefício. Ele estava nu e exposto, e sabia que o julgamento era iminente, a sentença da neve branca. A sentença, quando chegou, não foi pronunciada com um grito de ira, mas com o tom solene de um decreto divino, um veredito que não tinha apelação. Eliseu, atuando como porta-voz de um julgamento que não era seu, olhou para Geazi, cujo rosto agora estava pálido de terror, e disse as palavras que selariam seu destino e o de sua linhagem para sempre. A lepra de Naamã se apegará a você e a seus descendentes para sempre. O horror dessas palavras se desenrolou na mente de Geazi em ondas. Primeiro, a palavra lepra, a doença mais temida, a peste viva, a mesma condição da qual ele acabara de testemunhar uma cura milagrosa. A ironia era cruel e precisa, parecia projetada por uma mente cósmica. Ele, que cobiçara a riqueza do leproso, agora herdaria sua doença. Segundo, a frase, a lepra de Naamã. Não qualquer lepra, mas a mesma aflição, a mesma miséria que havia afligido o poderoso general Naamã. Naamã fora purificado não apenas de sua lepra, mas de seu orgulho através da humildade e obediência. Geazi, por causa de seu orgulho e desobediência, agora se vestiria com a doença que Naamã havia curado no Jordão. Foi uma transferência terrível. A bênção que havia sido dada de graça agora, de certo modo, deveria ser paga pela ganância daqueles que tentaram lucrar com ela. O presente se tornara uma maldição. Terceiro, a duração da sentença, para você e seus descendentes para sempre. Essa foi a parte mais devastadora. Seu pecado não morreria com ele. Era uma mancha que se espalharia por gerações. Seus filhos, seus netos, todos nasceriam sob a sombra de sua transgressão. O futuro que ele tentara garantir com prata e roupas finas estava agora em ruínas, substituído por um legado de doença e vergonha. O sonho de ser um rico proprietário de terras tornou-se o pesadelo de criar uma linhagem de párias. E então aconteceu. O julgamento não era uma ameaça futura, mas uma realidade imediata, e surgiu diante dele a lepra, branca como a neve. A mudança foi instantânea e visível. Geazi pode ter sentido isso primeiro.
uma dormência, uma sensação estranha na pele. Então, olhando para suas mãos, as mãos que haviam recebido os sacos de prata, ele as viu mudar. A pigmentação desapareceu. A pele ficou branca, brilhante e não natural, com a brancura inconfundível da forma mais virulenta da doença. Ele olhou para os braços, tocou o rosto. O horror tomou conta dele à medida que a transformação se espalhava por seu corpo. Em questão de momentos, o servo do profeta tornou-se um leproso. Ele saiu da presença de Eliseu. O texto é preciso. Ele não foi expulso. Ele foi embora. Não havia mais nada a ser dito. O relacionamento deles havia acabado. Seu serviço havia terminado. Sua vida, tal como a conhecia, tinha chegado ao fim. Saiu da pequena sala, da presença do homem de Deus, e entrou em um mundo que agora o veria com horror e repulsão. O sol, que antes iluminava seu caminho de triunfo, agora parecia zombar de sua pele pálida. Tropeçou ao sair da casa, talvez cobrindo o rosto, não só pela vergonha de seu pecado, mas pelo horror de sua nova condição. As pessoas que o conheciam como Geazi, o assistente confiável do profeta, agora se afastariam dele com um grito. De acordo com a lei de Moisés, conforme detalhado no livro de Levítico, capítulo 13, ele agora tinha que viver uma vida de isolamento total. Deveria vestir roupas rasgadas, manter o cabelo desarrumado, cobrir-se o lábio superior e gritar: "Imundo, imundo!", onde quer que fosse, para alertar os sãos a não se aproximarem. Foi despojado de tudo em um instante. Sua posição, seu futuro, sua comunidade, sua família, sua própria identidade. Já não era Geazi, o servo, agora era Geazi, o leproso. A prata e os vestidos finos ainda estavam escondidos em seu local secreto, mas agora eram inúteis. De que servia a riqueza a um homem que não podia entrar em um mercado para comprar pão? De que serviam as roupas de gala a um homem cujo corpo estava coberto por uma veste de morte viva? A maldição havia sido perfeitamente ajustada ao crime. Ele desejara as coisas externas e foi castigado com uma corrupção externa que refletia a corrupção interna de seu coração. A neve branca de sua pele era um testemunho visível do frio e sombrio inverno de sua alma gananciosa. O exílio para a colônia dos esquecidos. Sua vida se fraturou em duas metades, o antes e o depois. O depois começou com o primeiro passo que deu fora da casa de Eliseu. Agora, como um homem marcado, o mundo que ele conhecia encolheu instantaneamente. Os caminhos familiares se transformaram em barreiras. Os rostos amigos se tornaram máscaras de medo e aversão. A lei era clara e implacável. Seu lugar já não estava dentro dos muros da cidade. Seu lar agora era a comunidade dos impuros, a colônia de leprosos que existia nas margens da sociedade, um lugar de desesperança e lenta decadência. O caminho até esse exílio autoimposto foi a caminhada mais longa de sua vida. Cada pessoa que encontrava no caminho retrocedia, às vezes com um grito abafado. Geazi aprendeu rapidamente a cumprir o terrível ritual: cobrir a parte inferior do rosto, baixar o olhar e proferir a palavra que agora o definia: imundo. A palavra soava como cinzas em sua boca, um lembrete constante de sua condição. Ao chegar à comunidade de leprosos, provavelmente localizada em um vale desolado ou nas periferias do depósito da cidade, foi recebido pelos olhares vazios daqueles que compartilhavam seu destino. Viu os estragos da doença em suas várias fases. Dedos e extremidades faltando, rostos desfigurados, olhos nublados pelo sofrimento. O cheiro de doença e pobreza pairava no ar. Este era seu novo povo, sua nova família. Entre eles, sua história devia se espalhar como um regaço de pólvora. Ele não era um leproso comum, mas o antigo servo do grande profeta Eliseu. Sua presença na colônia era um escândalo, um alerta, uma fonte de espanto e talvez de um entretenimento sombrio e amargo para os outros. Tornou-se uma lenda viva do julgamento divino.
Os dias de Geazi se transformaram em uma monotonia de sobrevivência. A busca por comida, a mendicância à distância, a procura por abrigo do sol abrasador e pelas noites frias. Seus pensamentos eram um tormento. Repetidamente, revivia a cena na casa de Eliseu. O olhar de seu mestre, as palavras da sentença, o lembrete de sua própria estupidez, tudo o consumia. Como poderia ter sido tão tolo? Como poderia ter trocado uma herança espiritual por 2 talentos de prata e 2 trajes finos? A riqueza que havia escondido era agora uma fonte de tortura. Estava enterrada e oculta, completamente inacessível para ele. Mesmo que conseguisse se esgueirar de volta para recuperá-la, de que serviria? Nenhum comerciante lhe venderia nada. Nenhum estalajadeiro lhe daria um quarto. O ouro e a prata não podiam comprar-lhe uma cura, nem a companhia de sua família, nem o respeito de seus semelhantes. Ele era o homem mais rico e, ao mesmo tempo, o mais pobre da colônia de leprosos. Muitas vezes, seus pensamentos se voltavam para Naamã. Imaginava o general sírio em seu palácio de Damasco, com a pele curada, usando roupas finas, adorando o Deus de Israel em um altar feito com terra israelita. Naamã, o pagão, o inimigo, havia encontrado a graça através da humildade. Ele, o israelita, o servo do profeta, havia encontrado a desgraça através do orgulho. O universo parecia ter virado de cabeça para baixo. Durante esse tempo de exílio, Geazi teve muito tempo para refletir sobre os milagres que presenciara, mas que nunca havia interiorizado. Lembrou-se da viúva de Sarepta, cuja farinha e óleo nunca se esgotaram. Lembrou-se da tsunamita, cuja fé inabalável trouxe seu filho de volta à vida. Lembrou-se dos pães multiplicados para alimentar 100 homens. Todos aqueles milagres foram atos de provisão e graça dados gratuitamente aos necessitados. Ele, no entanto, nunca se viu como necessitado. Ele se via como merecedor. Sentia-se no direito de receber uma parte da ação, uma comissão pelo poder de Deus. Agora, em sua miséria, começou a compreender a profundidade de seu erro. Viu que a verdadeira riqueza não estava na prata e no ouro, mas na presença de Deus, uma presença da qual agora estava irrevogavelmente separado. Sua lepra era um sinal externo de uma lepra espiritual, uma doença da alma que o consumira durante anos sem que ele se desse conta. O exílio na colônia dos esquecidos foi seu purgatório na terra. Despojado de tudo o que havia valorizado, status, influência, a promessa de riqueza, foi forçado a enfrentar a verdade nua e crua de quem ele realmente era. Já não era mais a sombra do profeta, mas a casca vazia de um homem que estivera à porta do céu e escolhera o inferno de sua própria criação. O eco dos milagres passados ainda ressoava em sua mente. Os anos na colônia de leprosos passaram com uma lentidão esmagadora. As estações mudavam, os reis de Samaria subiam e caíam, e as guerras com a Síria continuavam. Mas para Geazi, cada dia era uma repetição do anterior. Seu corpo se deteriorava lentamente com o avanço da doença e seu espírito se entumecia pelo peso do arrependimento. Ele se tornou um contador de histórias à noite, ao redor das escassas fogueiras. Os outros leprosos às vezes pediam que ele contasse as histórias de seu tempo com Eliseu. No início, era doloroso, um lembrete de tudo o que havia perdido, mas com o tempo, o ato de contar se tornou uma estranha forma de penitência e conexão com seu passado. Ele lhes contava como seu mestre fizera flutuar a cabeça de um machado de ferro do fundo do Rio Jordão. Um milagre de uma especificidade e compaixão impressionantes para um jovem profeta angustiado. Descrevia a expressão de espanto no rosto do jovem quando o ferro subiu à superfície como se fosse um pedaço de madeira.
Enquanto contava a história, quase podia sentir novamente o assombro daquele dia. Um assombro que, na época, estava tingido de um sentimento de superioridade, mas que agora ele lembrava com uma dolorosa nostalgia pela inocência perdida. Ele lhes contou a história do exército sírio enviado para capturar Eliseu em Dotã. Lembrou-se do seu próprio terror naquela manhã, quando acordou e viu a cidade cercada por cavalos e carruagens. Lembrou-se do seu grito de pânico a Eliseu: "Ah, Senhor, ora, o que faremos?" E lembrou-se da calma sobrenatural de seu mestre enquanto orava: "Rogo-te, ó Deus, que lhe abras os olhos para que ele possa ver." Geazi descrevia com a voz trêmula como seus próprios olhos foram abertos para ver a realidade espiritual que o cercava. A montanha estava cheia de cavalos e carruagens de fogo. O exército celestial de Deus acampou ao redor de seu profeta. Naquele momento, ele viu a verdadeira fonte de poder, uma força infinitamente maior que qualquer exército terrestre. E, no entanto, mais tarde, trocou sua fé naquele poder invisível pela confiança em 2 sacos de prata visível. Contar essa história era como se esfaquear no coração. Ele contou-lhes como Eliseu orou novamente e como todo o exército sírio ficou cego. Descreveu a estranha procissão de soldados cegos, sendo guiados pelo próprio Eliseu diretamente para a capital de seus inimigos, Samaria. Contava o momento em que o rei de Israel, vendo todo o exército inimigo entregue em suas mãos, perguntou ansiosamente a Eliseu se deveria matá-los. E lembrou-se da nobre resposta de Eliseu, que proibiu a matança, e em vez disso ordenou que os soldados recebessem um grande banquete antes de enviá-los de volta ao seu mestre. Foi uma lição de misericórdia para com o inimigo, uma demonstração de que o poder de Deus não era para destruição, mas para redenção. Uma lição que ele não havia aprendido. Ele tinha visto o inimigo Naamã e, em vez de se alegrar com sua redenção, apenas viu uma oportunidade de ganho pessoal. Ao contar essas histórias, Geazi manteve vivo o legado de Eliseu, mesmo no lugar mais esquecido da terra. Ironicamente, tornou-se um evangelista na colônia de leprosos, pregador das grandes obras de um Deus cuja comunhão ele havia perdido. Outros leprosos o ouviam cativados. Para eles, essas histórias eram um raio de luz em sua existência sombria, um lembrete de que havia um poder no mundo além de seu sofrimento. Eles não viam a amarga ironia que Geazi sentia. Eles simplesmente ouviam falar de um Deus que podia fazer o impossível. Geazi nunca se apresentou como vítima. Quando contava suas histórias, sempre havia uma corrente oculta de autoculpa. Ele não culpava Eliseu pela maldição, sabia que merecia. Sua lepra era um testemunho constante da verdade e justiça das palavras de seu mestre. De certa forma, sua doença se tornou o teste final e mais pessoal do poder profético de Eliseu. Eliseu havia dito que isso aconteceria e aconteceu. Não havia maneira de escapar dessa verdade. O eco dos milagres passados ressoava na alma de Geazi, não como consolo, mas como julgamento. Cada história da graça de Deus era um lembrete de como ele havia rejeitado essa graça. E, no entanto, no ato de contar, no ato de dar glória às obras de Deus por meio de Eliseu, algo imperceptível começou a mudar nele. O orgulho que o levara à ruína foi lentamente pulverizado sob o peso de sua desgraça e a repetição de histórias sobre a grandeza de outro. Ele estava se esvaziando, embora não soubesse se restava algo para preencher o vazio. Uma convocação inesperada, a vida na corte do rei Jorão de Israel. Era um ciclo de intrigas, ansiedades militares e um vago e supersticioso interesse em assuntos espirituais. O rei, embora não fosse um seguidor devoto de Deus, não podia ignorar o fato de que o profeta Eliseu exercia um poder e uma influência que rivalizavam com os seus. Ele ouvira inúmeras histórias sobre os milagres do profeta, muitas vezes de segunda ou terceira mão.
Um dia, movido pela curiosidade ou talvez pelo desejo de entender melhor o homem, que era ao mesmo tempo uma vantagem e uma pedra no sapato, o rei decidiu que queria ouvir as histórias da fonte mais próxima possível. O próprio Eliseu era intimidante e direto demais para uma conversa casual. Mas, e seu antigo servo? O rei se lembrou de Geazi, de sua queda em desgraça, de sua aflição com a lepra. A ideia surgiu, uma maneira de invocar o leproso. Seria uma diversão fascinante, um entretenimento para a corte. A ordem foi dada. Os guardas reais, sem dúvida com grande relutância e segurando panos sobre seus rostos, foram enviados para a colônia de leprosos para procurar Geazi e levá-lo ao palácio. A chegada dos guardas à colônia causou grande comoção. Ninguém no mundo estava limpo, muito menos da corte real, havia vindo a esse lugar. Quando chamaram o nome de Geazi, ele e todos ao seu redor ficaram atordoados. Geazi sentiu uma onda de medo. Ele seria executado, punido por algum novo crime. Com o coração na garganta, seguiu os guardas, mantendo a distância prescrita, caminhando pelas ruas de Samaria pela primeira vez em anos. As pessoas recuaram, olhando com uma mistura de horror e fascínio por aquele leproso sendo escoltado pela guarda real. Ao chegar ao palácio, não foi levado para a sala principal do trono, mas provavelmente para um pátio ou uma câmara lateral, onde o rei podia falar com ele sem correr o risco de contaminação cerimonial. Jorão, rei de Israel, olhou para o homem à sua frente. Viu a pele empalidecida, as roupas de um pária, a figura curvada de um homem que havia sofrido muito. No entanto, esse homem já foi o confidente do mais poderoso do reino. Por favor, conte-me todas as grandes maravilhas que Eliseu fez, disse o rei. O pedido foi direto, não um julgamento ou uma acusação, mas uma simples solicitação de histórias. Geazi, de pé na presença do rei, um leproso nos corredores do poder, sentiu uma estranha calma descer sobre ele. O que mais ele poderia perder? Ele já havia perdido tudo, mas ainda tinha suas memórias, suas histórias, e então começou a falar. Sua voz, talvez áspera por falta de uso em conversas educadas, foi se fortalecendo à medida que ele mergulhava no passado. Ele contou ao rei sobre a purificação das águas de Jericó, sobre a multiplicação do óleo da viúva, sobre o machado que flutuou. O rei e seus cortesãos ouviam, cativados pelas histórias que haviam ouvido como rumores. Agora, elas ganhavam vida com os detalhes íntimos de uma testemunha ocular. Geazi não se gabou de seu próprio papel nesses eventos. Na verdade, provavelmente minimizou. O herói de cada história era Eliseu, e o poder por trás de Eliseu era o Deus de Israel. Pela primeira vez em muitos anos, Geazi não buscava nada para si. Não havia dinheiro a ganhar, nem status a alcançar. Havia apenas a simples tarefa de testemunhar a verdade que ele havia visto. Ele estava no meio de sua narrativa, talvez no ponto mais dramático de uma de suas histórias, quando chegou a história da mulher do tsunami. Ele estava descrevendo como Eliseu havia trazido seu filho morto de volta à vida. E aconteceu que, enquanto ele contava ao rei como Eliseu trouxera um homem morto de volta à vida, Geazi parou no meio da frase, porque naquele preciso momento ocorreu uma das coincidências mais surpreendentes e incríveis da história bíblica. A própria mulher do tsunami, protagonista de sua história, entrou na câmara para fazer uma petição ao rei. Ela e sua família haviam deixado Israel durante uma fome de 7 anos, a conselho de Eliseu, e agora retornavam para descobrir que sua casa e terras haviam sido confiscadas. Os guardas olharam para ela atordoados. Era como se sua história tivesse ganhado vida diante de seus olhos. Ele se virou para o rei com os olhos arregalados de emoção. "Rei, meu senhor", exclamou sua voz, ressoando com uma sinceridade inconfundível. "Esta é a mulher, e este é o seu filho que Eliseu trouxe de volta à vida." A cena era inacreditável. O narrador,
o rei e os protagonistas da história, todos reunidos num só lugar por uma sincronização que só podia ser divina. O leproso marginalizado havia se tornado a testemunha-chave, a validadora da história da mulher. O testemunho dele, nascido da memória, encontrou uma prova viva no presente. A convocação inesperada se transformou em um momento de vindicação, não para Geazi, o homem, mas para Geazi, o testemunha, o testemunho do rejeitado. Rei Jorão encarou, desviando o olhar do leproso Geazi, para a mulher do tsunami e seu filho, agora um jovem. A coincidência era perfeita demais para ser ignorada. O poder da história que Geazi acabara de contar foi amplificado 1000 vezes pela presença real dos personagens. O rei se dirigiu à mulher. "Isso é verdade?" ele perguntou. E claro, ela confirmou a história. Ela contou sua própria versão do milagre, da dor da perda e da alegria indescritível da restauração. Ela falou do profeta Eliseu com profunda reverência e gratidão. Para o rei, aquilo foi uma prova irrefutável. O ceticismo que ainda pudesse existir desapareceu. Ele estava na presença de um milagre confirmado por 2 testemunhas. Uma que havia testemunhado como um associado próximo e a outra que o vivenciou como beneficiária direta. Geazi observou a cena em silêncio. Seu papel no drama havia terminado. Ele havia fornecido o contexto, havia preparado o cenário com sua história e agora a verdade estava se confirmando. Naquele momento, não era Geazi, o leproso, nem Geazi, o avarento, era simplesmente um elo na cadeia da providência de Deus. Seu pecado o havia levado à ruína, mas até dessa ruína Deus havia extraído um propósito. Ele usou sua memória, seu testemunho, para alcançar justiça por esta mulher fiel. O rei, impressionado e talvez um pouco receoso do poder do Deus de Eliseu, agiu imediatamente. Ele não queria estar do lado errado de um Deus que podia ressuscitar os mortos. Ele chamou um de seus oficiais. "Faça-o devolver todas as coisas que eram suas", ele ordenou, "e todos os frutos de suas terras, desde o dia em que deixaram o país até agora." A justiça foi completa e retroativa. A mulher recuperou não apenas sua propriedade, mas também toda a renda que havia perdido durante sua ausência de 7 anos. Tudo graças a Geazi estar no lugar certo, na hora certa, contando a história certa. Depois que a mulher e seu filho partiram cheios de gratidão, o rei talvez tenha olhado para Geazi com novos olhos. Ele não era apenas um leproso curioso, mas um homem que, apesar de sua condição, permanecia um repositório das grandes obras de Deus. A conversa poderia ter continuado, ou talvez o rei, tendo se maravilhado o suficiente por um dia, simplesmente o dispensou. Geazi deixou o palácio e retornou à sua vida de exílio. Nada havia mudado em sua condição exterior. Ele ainda era leproso, ele ainda era um pária. A maldição de Eliseu não havia sido revogada, mas algo dentro dele pode ter sido alterado. Por um breve e glorioso momento, sua vida tinha um propósito novamente. Seu conhecimento, que antes era uma fonte de orgulho, transformou-se em um instrumento de justiça e um testemunho do poder de Deus. Ele percebeu que, embora tivesse perdido o manto de Eliseu, ele nunca poderia perder as lembranças das maravilhas que havia testemunhado. Sua punição foi usar o manto da história da graça em um corpo que evidenciava julgamento. Era um paradoxo vivo. O testemunho do rejeitado foi o último ato registrado de Geazi. As Escrituras não mencionam o que aconteceu com ele depois. Ele morreu na colônia de leprosos, ainda contando suas histórias ao redor da fogueira. Encontrou algum tipo de paz em seus últimos dias? Não sabemos, mas esse episódio final oferece um vislumbre de uma redenção complexa. Não é a redenção da restauração física, mas a redenção do propósito. Geazi, no seu ponto mais baixo, foi usado por Deus de forma poderosa. Seu testemunho, polido por anos de sofrimento e arrependimento, tornou-se a chave que abriu a porta da justiça para o tsunami. Seu segredo oculto não era mais apenas sua ganância.
Era também seu ato final de serviço involuntário. Ele demonstrou que, embora o pecado tenha consequências terríveis e duradouras, a soberania de Deus é tal que ele pode tecer até mesmo os fios quebrados de uma vida arruinada na tapeçaria de seu plano maior. Geazi, o homem que tentou tirar proveito da graça, se tornou o canal final através do qual essa graça trouxe restituição a outro. E nessa amarga ironia há uma nota de uma beleza sombria e uma esperança aleccionadora. O legado de Geazi, o tempo finalmente apagou seus passos das poeiras dos caminhos de Israel. Ele morreu como todos os homens morrem, e sua história passou de um evento atual para uma lenda e depois para um texto sagrado. Seu legado não foi o de um profeta, como ele havia sonhado, nem o de um homem rico, como ele havia cobiçado. Seu legado tornou-se o de uma advertência, talvez a mais solene de todas as advertências nas Escrituras para aqueles que servem no ministério. Sua história tornou-se um espelho sombrio, sustentado diante do coração de cada pessoa que se aproxima das coisas sagradas. Um lembrete de que a proximidade com a santidade não confere santidade. É possível viver na casa do profeta e ainda assim ter o coração de um ladrão. É possível testemunhar a ressurreição e ainda estar espiritualmente morto. A história de Geazi ensina a aterradora verdade de que milagres por si só não mudam o coração de uma pessoa. E ele viu mais milagres do que a maioria dos crentes de qualquer época. No entanto, seu caráter permaneceu inalterado. Ele viu o poder de Deus como uma ferramenta a ser utilizada, um produto a ser comercializado, em vez de uma presença a ser adorada. Sua queda ilustra a sutil e mortal progressão do pecado. Não começou com um ato de rebelião aberta, mas com um descontentamento silencioso, uma comparação invejosa, uma sensação de direito. Cresceu com a autoimportância, a crença de que sua contribuição pragmática era tão valiosa quanto a conexão espiritual de Eliseu. Se alimentou da oportunidade, da visão da riqueza de Naamã, e culminou em um ato deliberado de engano, profanando o nome de Deus para encher seus próprios bolsos. Seu castigo, a lepra, tornou-se um símbolo duradouro. Assim como a lepra corrompe o corpo de dentro para fora, a ganância corrompe a alma. Começa como um ponto invisível, um desejo desordenado. E se não controlado, se espalha até consumir toda a vida de uma pessoa, deixando-a impura e isolada da verdadeira comunhão com Deus e com os outros. A lepra de Geazi foi simplesmente a manifestação externa da doença que já havia devastado seu espírito. No entanto, sua história final, seu testemunho diante do rei, adiciona uma camada de complexidade ao seu legado. Mostra-nos que, mesmo no julgamento, Deus pode manifestar um propósito. Mesmo uma vida arruinada pode ser usada como um veículo para a verdade. O testemunho de Geazi não o salvou das consequências de seu pecado, mas serviu ao plano maior de Deus. Isso não desculpa sua ganância, mas demonstra a soberania e a economia redentora de um Deus que não desperdiça nada, nem mesmo o testemunho de um pária. O nome Geazi significa Vale da Visão. Que ironia trágica! Ele viveu em um lugar de visão espiritual incomparável, mas sua própria visão estava fixada nas coisas do vale, nos tesouros terrenos que perecem. Ele ansiava por oliveiras e vinhedos, mas perdeu o acesso à árvore da vida. Ele desejava servos e servas, mas perdeu seu lugar como servo do Todo-Poderoso. Seu legado é um farol que brilha através dos séculos, iluminando o perigoso recife da ganância ministerial. Adverte a todos que manuseiam o sagrado que o coração deve ser guardado acima de tudo. Pergunte a cada geração: você busca os dons ou o doador? Você anseia pelas bênçãos de Deus ou pelo Deus do universo das bênçãos? Você está usando o ministério para servir a Deus ou está usando Deus para servir ao seu ministério e a si mesmo? Geazi, o servo de Eliseu,
O homem que tinha tudo e perdeu tudo por 2 talentos de prata e 2 vestes finas, permanece para sempre como o guardião silencioso no limiar do serviço sagrado. Sua pele branca como a neve é um lembrete eterno de que o fogo do julgamento de Deus é mais feroz contra aqueles que, tendo conhecido a luz, escolhem conscientemente a sombra do ouro. Na quietude de seu exílio, um velho Geazi olha para suas mãos brancas e marcadas pela doença. As mesmas mãos que outrora suportaram o peso da prata de uma vida má, já não sentem a queima da ganância, apenas o vazio frio de tudo o que ele perdeu. Seu tesouro, escondido na terra, virou pó. Mas as histórias dos milagres que testemunhou permanecem vivas em sua memória, um eco de um poder que ele nunca poderia possuir. Sua vida permanece como um monumento solene, não à ira de um Deus punitivo, mas à trágica verdade de que a maior maldição não é a lepra que aflige a pele, mas a ganância que consome a alma, deixando-nos impuros, mesmo no meio da abundância de graça. Ela nos ensina que o verdadeiro milagre não é receber uma bênção, mas tornar-se um com um coração limpo e mãos vazias, prontas apenas para servir. Se esta história tocou seu coração, comente abaixo: livra-me da ganância, Senhor. Então saberemos que existe mais de uma fé escrita em silêncio. Inscreva-se para continuar descobrindo verdades ocultas na palavra. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda fala com aqueles que ouvem.